Fala, nação santista, nação aqui do Brasil e todo mundo. Estamos começando com esse projeto do podcast do Peixão. Eu sou o Felipe Hipólito. Estamos aqui com o Luiz Felipe Longo. O Longo, dá um alô aí pro pessoal, Longo. Salve, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Matheus Henrique também. Salve, nação santista. Vai ser um prazer aqui falar com vocês sobre o Santos Futebol Clube. Nossa proposta para o pessoal que tá ouvindo é fazer uma espécie de um ensaio aberto hoje para mostrar um pouco como que vai ser a estrutura, a dinâmica do que a gente pretende fazer nos episódios. E nesse primeiro programa a gente vai abordar um pouquinho alguns assuntos aí atuais, também fazer uma projeção aí para o próximo jogo contra o Botafogo. E a gente vai ter um primeiro bloco nesse momento aqui, que é o bloco que dá para a gente apelidar de bloco dos gringos, né? Que são várias notícias sobre alguns estrangeiros. O primeiro assunto aqui que a gente tem para falar, eu acho que 11 de cada 10 santistas querem saber. O Longo e o Matheus concordam comigo com certeza. O Cueva. Nós temos uma notícia do Globo Esporte hoje, do Bruno Gilfrida. Várias informações rolando e o Bruno, ele apurou, inclusive com foto, né? E o Cueva já treina com o Pachuca, que é o time do México. O Santista já está acompanhando faz tempo toda essa novela. Hoje é mais um capítulo, na verdade, dessa novela. O Cueva já pediu para a FIFA autorização para poder assinar com o time mexicano, mas o Santos segue tranquilo. O Santos entende que não tem motivo para haver essa rescisão unilateral. E o Santos, na verdade, quer se livrar de pagar os mais de 20 milhões para o Krasnodar da Rússia. Eu vou passar a bola aqui para o Longo. Longo, o que você acha dessa situação? Você acredita que o Cueva está agindo corretamente? Até que ponto você acha que o Santos está seguro mesmo? Vai conseguir se livrar dessa bomba que hoje se chama Christian Cueva? Bem como você falou mesmo, né? O Cueva é uma bomba relógio que iria explodir qualquer hora. O torcedor santista queria que ele explodisse dentro de campo, né? Mas isso não aconteceu. É só mais uma herança do Sampaoli. Sampaoli que foi tão bem dentro de campo, mas que na reta final praticamente destruiu tudo que ele tinha feito, né? O Cueva é um negócio que foi feito para dar errado. Um empréstimo com uma opção de compra, não, uma compra fixada. O Santos vai ter que desembolsar 26, 29 milhões de reais ao Krasnodar. E dentro de campo o Cueva não respondeu, né? Foram 17 jogos, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, fora as confusões extracampo. Então o Santos ele tem que dar um jeito de não sair ainda mais prejudicado com essa negociação. O Santos já saiu prejudicado. Não tem como o Christian Cueva falar assim, pelo menos o Santos lucrou alguma coisa. Ao que tudo indica, o Santos vai sair prejudicado mesmo com a negociação. Então, agora o Santos juridicamente tem que se proteger para não perder ele de graça. Tem que ver certinho essa história dos atrasos salariais. A versão do Santos é que são 2 meses, mas a legislação diz que é a partir de 3 que você pode pedir uma rescisão. O Cueva não foi na Justiça do Trabalho, o Cueva vai direto na FIFA, que é o órgão que pode intermediar esses casos quando são clubes de 2 países diferentes. Então, o Santos tem que se precaver juridicamente, porque do campo o Cueva já é uma decepção. Agora tem que tentar ver na justiça mesmo, né? O Santos trabalha com 2 pontos aí na questão jurídica, né, pelo que eu fiquei sabendo. O primeiro é que o Cueva não cumpriu esse contrato de empréstimo, porque ele teve várias situações, até como o Longo já disse, extracampo, atrasos e toda aquela situação, né, numa casa noturna de Santos. O Santos entende que esse empréstimo não foi bem cumprido a ponto do Santos ser obrigado a adotar a realmente aplicar essa compra, né, a compra obrigatória. E também o Santos entende que na hora de assinar esse contrato definitivo, o Cueva meio que abandonou o clube, né? O Cueva viajou para a Argentina, depois foi para o México sem autorização do clube. O Santos entende que pode ser considerado uma espécie de abandono. Eu não sei Mateus. nem se eu não sei, rapidinho só. Pode completar. Eu não sei nem se o Matheus concorda comigo ou não, mas esse negócio desde o começo já foi feito totalmente errado.
Porque como que um clube em uma situação econômica ruim, que já vinha desde o ano passado, sabia-se da situação do Santos, como que um clube em situação econômica ruim se compromete a pagar 29 milhões de reais por Christian Cueva? É um absurdo sem tamanho, é um erro de planejamento, foi uma tentativa de contentar Sampaoli e acabou dando tudo errado. Matheus, a bola está com você, amigo. Primeiro que foi um grande erro contratar o Cueva, né? Pagar, não vai dar 29 milhões de reais, né? Porque o Santos fez um acordo com o São Paulo pelo Vitor Bueno. Vai dar mais ou menos uns 25. Mas o primeiro erro foi do Pérez, né? Aceitar o pedido do São Paulo. Pegava esse dinheiro e contratava outro jogador, porque a gente conhece o Cueva do São Paulo, vários problemas extra-campo. Muita ingenuidade da diretoria do Santos, né? Ele ia para a seleção do Peru e não chegava no dia que tinha que chegar. Chegava 2 dias depois do São Paulo. Era visto, filmado em festas lá no Peru. Eu tenho um amigo São Paulino, né? Quando o Cueva foi anunciado pelo Santos, ele falou assim para mim: vai precisar de muito Itaipava em Santos para sustentar o Cueva. Então foi cantada, né? Foi um erro que você sabia, o Longo sabia, acho que 99,9% dos santistas sabiam que o Cueva não ia dar resultado dentro de campo. E ele na Rússia, ele jogou mais ou menos uns 20 jogos, ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Foi o mesmo rendimento que ele teve na Rússia, foi o rendimento que ele teve no Santos. E o caso jurídico que ele está ligando na FIFA, que tem atrasos salariais para rescindir com o Santos e assinar com o Pachuca do México, o Pedro Doria, que é o membro do comitê gestor do Santos, diz que o Santos não tem nenhuma pendência financeira com o Cueva. Então, se o Santos estiver falando a verdade, eu acho bem difícil o Cueva conseguir rescindir o contrato com o Santos. Exatamente. E o Sampaoli, por mais que eu seja hiper fã das ideias dele, em relação a campo e bola, ele deu uma bola muito fora, porque ele forçou, né, essa vinda do Cueva, ficou ali em cima para trazer, e depois, pouco tempo depois, desistiu do jogador. Que eu não entendi, né? Porque se o Santos tinha 27 milhões para gastar no reforço, mesmo que fosse para pagar em 2020, o Pérez, São Paulo, podia ir atrás de outros jogadores, né? O Rodriguinho, que fechou com o Cruzeiro na mesma época, o Cruzeiro acertou mais ou menos por 21 milhões de reais, e outros jogadores do Santos podiam ter pego esse dinheiro e contratado outro jogador, né? Claramente o Sampaoli estava mandando no clube naquela época, né? O Pérez, deslumbrado com a contratação, que foi uma boa contratação, como o Felipe falou, dentro de campo, mas o Pérez deslumbrou com o Sampaoli e atendeu a maioria de suas vontades. Daí teve essa atitude questionável do Cueva. Exatamente. Agora vamos ver o que acontece, mas provavelmente ainda nessa semana a gente deve ter alguma novidade. O Santos tem até a segunda-feira, né, para emitir um parecer aí para a FIFA. Agora é aguardar mesmo. Unanimidade que foi um fracasso a passagem de Christian Cueva pelo Santos. E outro fato é que na FIFA, normalmente nesses casos, se o Santos tiver alguma dívida com o Cueva, a FIFA normalmente dá um prazo para o Santos quitar essa dívida. Então, se o Santos tiver alguma dívida para pagar pelo Cueva, deve receber um prazo para quitar. Mas a gente tem uma notícia um pouquinho mais fresca aí também do Delis, né? O Delis encerrando a sua passagem pelo Santos. Hoje ele oficializou, o clube também oficializou isso nas redes sociais, a rescisão de contrato. Ele vai para o Olímpia, né? Que enfrenta o Santos pela Libertadores. E rapidamente eu queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa passagem? Vocês entenderam que ele foi um pouco boicotado pelo Sampaoli? Faltou um pouco de empenho da parte dele? O que vocês pensam aí? Matheus, começo com você. Eu acho que o começo dele, que ele chegou em agosto de 2018, né? Aquela fase que a gente estava com o Cuca na zona do rebaixamento. Exato. Ele começou muito bem, ele entrava muito no segundo tempo, né? Porque o Cuca escalava Rodrigo, Bruno Henrique e Gabigol. E ele agitava o jogo, botava fogo. Daí em 2019 ele começou muito bem também com o São Paulo. Fez um Paulistão espetacular, né? A galera chamava ele de meu paraguaio. Daí começou o Brasileirão e o São Paulo começou a fazer o rodízio.
e daí ele acabou perdendo espaço. Daí, para outubro, setembro, um pouco antes, ele começou a cair muito de produção, perdeu espaço mesmo. Então, eu acho que a saída foi benéfica, tanto para o Santos como para o Derlis. Porque não tinha mais espaço para ele no elenco do Santos. E ele também, em julho, já ia sair, né? Porque ele tem contrato com o Dínamo. Então, eu acho que foi bom para todo mundo. E aí, Longo, você concorda com isso, cara? Não, concordo totalmente, porque assim, o Derlis, eu acho que mais do que desempenho dentro de campo, alguma coisa assim, ele parecia um pouco abatido, eu não sei. Ele entrava em campo, não rendia, parecia que ele estava vivendo um outro mundo, parecia que ele não jogava mais direito. O que acontecia? Ele entrava no jogo e ficava numa eterna batalha com a arbitragem. Ele reclamava de tudo, parecia que ele só queria reclamar da arbitragem e esquecia de jogar futebol. Essa era a minha sensação nos últimos meses do Derlis. E vamos combinar, né? Reclamar de arbitragem, jogador do Santos que fica muito preocupado com a arbitragem também, é complicado, porque todo jogo é incrível como o Santos sempre tem... O Santos não costuma ter boas arbitragens nos seus jogos, né? É uma tradição praticamente o Santos ser prejudicado, né? Eu acho que não é nem tanto mérito da arbitragem, ele parecia não estar feliz ali. Então, ele não estando feliz, que ele siga o caminho dele, vai dar uma aliviada na folha salarial do Santos, isso é bom para a situação que o time está. Então, que ele tenha sorte para onde for, deve ser o Olímpia, né? Mas que essa sorte não aconteça nos jogos da Libertadores. Ele terminou, eu achei interessante a mensagem dele, o comunicado oficial, muito respeitoso, né? Mostrou um respeito muito grande, mas eu já senti ele fora de sintonia com o time há um bom tempo também, para ser bem sincero. Oscilava muito, a gente esperava bastante dele em algumas partidas, ele não conseguia, né, performar bem. Então acho que está saindo no momento certo e o Santos ganha um pouco de fôlego na folha salarial para de repente trazer algum nome prioritário, um meia. O Santos, a gente sabe que é muito... né? Porque o Santos não tem reserva para o Soteldo e o Marinho. Exatamente. Sim. Pessoal, agora um outro assunto, o ouvinte com certeza também deve ter passado os últimos dias aí bastante curioso, né, sedento por informações oficiais, que é a questão do Soteldo. A gente sabe que houve uma proposta do Atlético Mineiro, 51 milhões de reais, e uma notícia que eu destaco aqui de todas essas várias matérias que a gente pôde ler nos últimos dias, é uma do Tribuna, tá? Do Bruno Lima, repórter do Tribuna. Ele soltou ontem que houve uma reunião na terça-feira, noite de terça, entre o Pérez, alguns membros aí do comitê gestor, também conselheiros do clube e alguns funcionários do setor financeiro, na qual o Pérez ele prometeu não aceitar essa proposta. Ele promete não aceitar essa proposta do Atlético, prometeu também que vai vender o jogador se vier uma proposta no valor que o Santos entende ser justo. E, além disso, o Pérez também disse que aquela cláusula que obrigaria o Santos a cobrir um valor de 6 milhões de dólares, caso o Santos recebesse uma proposta de pelo menos 12 milhões de dólares, o Santos não teria que arcar com isso agora. O Santos poderia arcar com isso futuramente, o que dá também um pouco mais de segurança para o clube não ter que se desesperar e já pagar isso agora. Queria entender de vocês, ver com vocês o que vocês pensam em relação a isso. Dá para a gente acreditar nisso que o Pérez conversou com esses gestores aí, conselheiros? Vocês acham que é uma situação que está bem encaminhada? Fica do Soteldo mesmo? Vocês sentem que ele está feliz no clube? Longo, pode começar aí o nosso papo. O Soteldo ele terminou o ano em alta, né? Ao lado do Sanches, ele foi o principal jogador do Santos na última temporada. Se a gente traçar um comparativo com o Bruno Henrique, por exemplo, que foi um outro destaque do Santos, que saiu para um rival brasileiro, o Bruno Henrique termina 2018 em baixa. Termina 2018 em baixa e daí o Santos acaba vendendo para o Flamengo por um preço, uma quantia até pequena. Só que o Soteldo é completamente diferente. O Soteldo ele se destacou em campo, ele virou xodó do torcedor, ele parece estar muito feliz no clube. Então, eu, particularmente, isso daí é uma opinião, não é informação,
Acredito que ele vai ficar. Acredito que ele vai ficar porque ele tem uma Libertadores pela frente. Ele vai ter a chance de vestir a 10 do Pelé em uma Libertadores. Isso é um orgulho que nem todos podem ter, né? Então, eu particularmente acredito que o Soteldo fique. E aí, Matheus, você compartilha essa opinião do Longo? Também concordo. Eu acho que o Soteldo não vai sair por um motivo muito simples, na minha opinião. Porque se o Pérez vende Soteldo para o Atlético Mineiro por 51 milhões de reais, que é um valor, pela qualidade do Soteldo, muito baixo, Muito baixo. O Pérez está morto em dezembro. Por mais que o Pérez fale que não vai tentar reeleição, ele vai querer colocar um candidato dele. E ele vendeu o Soteldo é a morte política do seu grupo político. Então, esse para mim é o motivo principal que o Soteldo não vai sair. E também porque ele é o craque do time, né? Eu falando como torcedor, eu me identifico bastante com o Soteldo. Primeiro porque no começo todo mundo fazia piada sobre ele. A galera ficava fazendo gracinha porque ele era baixinho. E ele demorou um pouquinho para render o que ele terminou rendendo no final do ano. E ele é carismático, ele faz aquelas dancinhas dele. E dentro de campo, ele faz aquelas pedaladas dele. Os adversários tentam pegar a bola dele e não conseguem. Então ele é um jogador que se aproxima muito, no meu gosto pessoal, do Robinho, do Neymar. Claro que não tem a qualidade do Robinho e do Neymar. Mas ele se aproxima dessa característica de jogo. Então isso que me encanta muito no Soteldo. Então, segurar o Soteldo é como uma contratação para o Santos, na minha opinião. Ele tem o DNA do Santos, né? Exato. Parece que ele é um menino da vila, né? Ele começou ali, né, meninos da vila, que cresceu junto com a molecada ali. Eu acredito que o Pérez também, em uma reunião como essa, né? Ele não iria para uma reunião como essa sem ter um respaldo jurídico, sem ter um respaldo financeiro, inclusive, para cumprir isso. Esse valor da proposta do Atlético Mineiro, com todo o respeito ao Atlético, é um valor muito abaixo do que o Soteldo pode render para o clube. Inclusive, eu acho que o Santos, como o Matheus bem disse, o Santos manter o Soteldo é praticamente uma contratação. E acho que compensa muito o Santos estudar seriamente a compra desses 50% que faltam, né, dos direitos econômicos do jogador, porque dentro de campo a gente sabe que ele rende, a gente sabe que ele dá resposta, a gente sabe que ele entrega muito, tem qualidade, principalmente no futebol brasileiro, que a gente sabe em que a qualidade já não é mais tão abundante, né? É um jogador que tem essa qualidade técnica e tem muito a ver com o Santos. A molecada adora o Soteldo, inclusive, os meninos. Teve até aquele caso do Soteldinho, né? Que foi parar no Globo Esporte e tudo. É impressionante como ele consegue cativar a torcida santista e as crianças, né? Então, acho que seria um investimento importante o Santos comprar esses 50%, procurar valorizar dentro do possível, se for o caso até com uma renovação, com um aumento salarial, porque compensa, não é um gasto, é um investimento, né? Só um ponto sobre ser história do Soteldo, que sai notícia em um portal que o Santos deve direito de imagem para ele. Sai em outro que ele só ganha na carteira. Então eu acho que o Santos devia se posicionar. O Pérez devia soltar uma nota oficial no site do clube ou fazer uma entrevista coletiva para esclarecer. O jogador fica meio perdido. Porque uma hora sai uma notícia do Soteldo e está devendo dinheiro para ele. E outra hora sai notícia que não está devendo. Então o torcedor fica meio perdido no que acreditar. Então eu acho que o Santos devia se posicionar mais sobre esse assunto. Eu tenho uma informação inclusive o próprio Pedro Doria deu a entender isso também em um áudio que acabou rolando em alguns grupos aí de WhatsApp. E o Santos não deve, né, esse valor pro bate-papo, então não existe essa dívida, o Santos está tranquilo em relação a isso. Mas eu acho que, apesar dessa diretoria ter esse perfil de não desmentir todos os boatos, inicialmente era mais um boato mesmo, era algo mais lá da mídia de Minas Gerais, né, de veículos de lá, mas tomou uma proporção tão grande que muitos torcedores que, por exemplo, só leram uma notícia isolada em um veículo ou outro, eles acabam não tendo uma noção real do que está acontecendo. Então seria importante o Santos, apesar do Soteldo já ter se manifestado, e na minha opinião ele deu a entender que fica também, apesar de ter exigido aí, cobrado, de certa forma, que o Santos pague tudo em dia, né? Eu acredito que
uma palavra oficial nesse caso, o Santos quebrar um pouco esse protocolo, esse modus operandi de não dar notas sobre todos os assuntos que aparecem, eu acho que o assunto ganhou uma proporção muito grande, merece sim uma nota. O Pérez também tem sido orientado algumas vezes para não dar entrevistas, porque muitas vezes acabam gerando algumas polêmicas, mas eu acho que uma nota oficial caberia sim com o Santos para tranquilizar a torcida, né? Para pacificar o assunto. O Santos não pode perder o Soteldo de jeito nenhum. Porque se você perde o Soteldo, aí você não tem o Marinho lesionado. Você já perdeu o Derlis também, que por mais que estivesse em outro mundo, é uma perda. Aí você vai ter Thailson e Arthur Gomes. Fica um pouco complicado mesmo para você pensar em jogar uma Libertadores sem ter o Soteldo, né? Se mesmo que venha uma reposição, a gente nunca sabe se vai haver um encaixe, se o jogador vai se adaptar facilmente ou não. Então é sempre um risco. A gente não sabe como esse dinheiro vai ser investido, né? Uhum. Sobre o Santos, a gente tem uma novidade também. Informação que veio pela Gabriela Brino também, do Lance. Que o Santos pagou 1 milhão. É uma notícia bem recente. O Santos pagou 1 milhão por 50% da dívida que o Santos tinha com o Sanches. Era um valor... Essa dívida já era praticamente pública, né? A torcida já sabia que existia esse débito com esse jogador. O Santos pagou 50% e fez um acordo para pagar o restante parcelado. E o Santos também já trabalha para renovar o contrato do Sanches. Queria saber de vocês, vale a pena renovar o contrato do Sanches? Vale muito, hein? Depois do Soteldo, para mim, ele é o melhor jogador do time. Para mim é o melhor. Se encaixou muito bem no time, desde 2018, né? Eu arrisco a dizer, se o Sanches, o Derlis, não tivesse chegado naquele período do Cuca, eu não sei não se o Santos não ia escapar do rebaixamento. E a qualidade do Sanches fez o time crescer muito. O Sanches elevou o patamar do time em 2018. Em 2019 ele começou um pouco abaixo, mas ele cresceu também no Brasileirão e foi, para mim, o segundo melhor jogador do time. Então manter o Sanches é fundamental. Se o Santos quer beliscar alguma coisa em 2020, 2021, 2022, tem que segurar o Sanches e renovar o contrato. Eu também penso que o Sanches eu sou fã, assim, absoluto do Sanches, porque é um cara hiper profissional. Mesmo essa situação da dívida, a gente pode ver que ele não fez, assim, uma confusão, não criou caso, né? Ele soube tratar disso internamente. Eu acho que isso mostrou um profissionalismo muito grande da parte dele. É um jogador que se assemelha na questão física, eu vejo muito do Zé Roberto, do Renatinho mesmo, porque se cuida, está sempre em forma. A gente vê que ele não tem problemas, né, de voltar fora de forma, acima do peso. A gente vê que ele está sempre... uma vez ou outra ele teve um probleminha ou outro ano passado, né, mas sempre procura se manter super bem, tem uma regularidade muito boa. E é aquele jogador no meio de campo hoje nosso, e é claro que quando ele não vai bem, o time não vai bem. Geralmente é assim. O meio de campo não funciona, a criatividade não é a mesma. Eu acredito, inclusive, que o Santos deveria buscar um jogador para jogar ao lado dele, pelo menos do mesmo nível dele, mas ele é craque, é um cara que eu gostaria que ele encerrasse a carreira no Santos, sinceramente. Acho que o Longo concorda comigo, né, Longo? Não, concordo totalmente. É que eu acredito que ele não vai encerrar a carreira no Santos porque ele tem uma identificação muito grande com o River Plate, né? Ele tem uma tatuagem da conquista da Libertadores de 2014 pelo River. Então eu ainda acho que ele vai querer encerrar lá para poder também ter a chance de jogar com o irmão, com o De La Cruz. O Santos poderia trazer o De La Cruz, né? Seria uma boa, hein? E muita gente pediu para o Santos contratar o De La Cruz em janeiro do ano passado. Ele não era titular do River. Ele virou titular do River no meio do ano passado. Exatamente. Se tentado o De La Cruz antes, dava para contratar. Talvez tivesse dado. E o Santos, ele mostra nas entrevistas e tudo, até na forma de se relacionar, mesmo na Santos TV, que ele tem vontade de deixar o nome marcado aqui, né? Então, quanto o tempo maior que ele ficar por aqui, né, vai ser importante para que ele possa cumprir, de repente, uma meta aí de ter algum título, né? Ele já está a poucos gols aí de ser o maior artilheiro estrangeiro do clube, né? E, de repente, fechar isso com títulos
e vai ficar marcado aí na história do clube, com certeza. Pessoal, a gente começa agora então um segundo bloco que a gente pensou para esse primeiro ensaio aberto, digamos assim, primeiro podcast que a gente está produzindo, que é a próxima partida, né? O Santos tem uma partida importante, eu digo porque, pessoalmente, eu acredito que pode ser uma partida de uma retomada no campeonato. O Santos tomou uma chacoalhada, né? Perdeu para o Corinthians, apesar de, no meu entendimento, ter sido bastante prejudicado pelo juiz. O Santos mereceu perder, na minha opinião, jogou mal. E já veio aquela chuva de críticas, comparações, já vi gente comparando aí com Jair Ventura. Então eu entendo que esse jogo contra o Botafogo é um jogo muito importante para uma retomada no campeonato. O Botafogo, para conhecimento aí do público também, para quem não está acompanhando tão a fundo, ele já levou 31 gols. Então um time que tem uma defesa frágil, instável, é um jogo que, com todo respeito ao Botafogo, eu acredito que pode ser um jogo o Santos ganhar um pouco de confiança, retomar o moral. De repente, eu creio que o Soteldo vai jogar. Soteldo, Sanches, o Santos começar a incorporar dentro desse novo sistema de jogo, que é um sistema claramente diferente do sistema do Sampaoli, mas que a gente espera que também dê resultado. No entender de vocês, esse jogo tem toda essa importância que eu opinei aqui, ou nem tanto? O que vocês pensam? Olha, não deveria, né? Não deveria ter essa importância toda, mas a gente sabe que tem. Eu mesmo tô bastante preocupado com o que eu ando vendo do Santos. O time tá bem apático, o time parece mal treinado. Eu quero acreditar que o Gesualdo saiba o que está fazendo, que o Gesualdo tenha potencial, tenha noção do potencial do time, o que os desfalques estejam fazendo falta, porque eu estou bem preocupado. Eu não vou comparar com o Jair Ventura, porque o Jair Ventura foi uma catástrofe, né? O Jair Ventura nem cabe nesse podcast, porque senão vai dar raiva em muita gente aqui. Mas não conseguia nem defender nem atacar, né? Não, o Jair Ventura, o Leverkusen, ele treinava mal o time, mas o time ainda tinha resultado. O Jair Ventura não tinha nada. Então, eu tô preocupado com o Santos. Eu tô preocupado com o Santos. Eu tô preocupado com esse início de trabalho do Gesualdo, mas me parece que ele não tem muito DNA do Santos. Então, mesmo que ganhe bem do Botafogo, para mim ainda não dá aquela animada, na minha opinião, claro. Ainda acho que o time precisa de uma sequência de jogos bons. Ano passado começou bem, mas é claro, são estilos diferentes. Não adianta agora a gente comparar. Vou discordar do nosso apresentador. Quinto jogo do ano não pode ser importante. A gente está no dia, deixa eu ver aqui o dia, 6 de fevereiro. A gente não pode ter essa loucura de ficar cobrando o treinador, comparando com o Jair Ventura. Jair Tortura, quer dizer. Não pode. É o quinto jogo do ano, vou repetir. O Santos a comparação não foi minha, que fique claro, hein? Não foi eu que comparei, não. Eu gosto do Gesualdo. Eu tô falando da torcida do Santos. Sim, claro. Vejo gente falando para demitir já o Gesualdo. Isso não existe. O Gesualdo tá sem Veríssimo, Marinho, Soteldo, o Sanches não jogou contra o Corinthians, o Alisson não jogou contra o Corinthians. Por mais que a gente fale que o Jorge, o Gustavo Henrique, o Vitor Ferraz têm reposição, eles foram titulares na maior parte do ano. Então Estavam entrosados. Sim, é um novo time. Então o Gesualdo tem que ter tempo. Por mais que ele não seja do estilo do Sampaoli, ele é um cara reconhecidamente um cara vencedor. Ganhou 3 títulos em Portugal. A imprensa portuguesa está toda hora falando do Gesualdo e, consequentemente, do Santos. Ele é um professor lá, né? Sim, ele é um cara vencedor. Então essas comparações com Jair Ventura, Abel Braga, Felipão, não cabe. Tem que ter um pouco mais de tempo. Eu acredito que, isso eu tenho comentado aí já com alguns santistas, né? Eu acredito que ele precisa ter pelo menos o Paulistão inteiro e com uma sequência boa com todos os jogadores à disposição. Ele não teve nem metade disso, né? O Campeonato Paulista mal começou. Ele já começou tendo várias contusões aí, problemas, né? O Marinho mesmo, né? Naquele jogo lá, apanhou pra caramba e, enfim, se machucou. Então, o Gesualdo... E é interessante porque ele prega um equilíbrio e os times dele têm números bons, ofensivos, né? De posse de bola, de
de gols. Não são números assim de um time hiperofensivo, mas são números bons. Então ele prega um equilíbrio e talvez a questão é que, eu imagino que a questão é um pouco essa também. Ele não tem todo o time titular e os jogadores ainda não assimilaram esse novo sistema. Eles estavam muito acostumados com o sistema hiperofensivo e a defesa com o Sampaoli, na minha opinião, ela deu liga, ela começou a ter um resultado melhor a partir da segunda metade do Brasileiro. Então, no primeiro semestre, até o final do primeiro turno, o Santos tomava muitos gols assim bobos, né? Porque deixava muito espaço. Mas eu entendo que o Santos tem um time organizado, mesmo que o Gesualdo seja, guardar as proporções, um cara mais à la Klopp do que à la Bielsa, como era o Sampaoli, se ele conseguir deixar um time organizado, mas também respeitando a vocação ofensiva do Santos, inclusive o trabalho que ele fez, o bom trabalho que ele fez também ofensivo, ele recebeu elogios, por exemplo, como do Quaresma, do Hulk, Falcão Garcia, por trabalhar muito bem os fundamentos. Eu vejo, sinceramente, no Gesualdo um pouco do Tele Santana, porque o Tele Santana tinha essa preocupação gigantesca com fundamentos, né? Ele era um cara obcecado por fundamentos. Então, se o Gesualdo tiver tempo para trabalhar, inclusive com essa molecada da base, ele é um cara que gosta, né, nitidamente, de trabalhar com a base, e mesmo para trabalhar com jogadores mais experientes, eu acredito que ele pode dar certo sim, mas ele tem que ter tempo, tem que ter paciência, e a diretoria tem que fazer o possível para atender aos pedidos de reforços, porque isso vai ser necessário. É fato que o Santos precisa de reforços também, não dá para a gente... a base tem que entrar, tudo, mas tem certas posições que eu acredito que o Santos precisa de jogadores um pouco mais prontos para haver essa mescla com a base, que é uma receita que sempre deu certo no Santos. Acho que vocês concordam nessa parte ou não? Não, é claro que o Gesualdo, ele sabe uma coisa muito legal do Gesualdo, é que ele sabe a dimensão do Santos. Ele sabe o tamanho do Santos. Então, a gente tem que dar um tempo para ele também, para ele treinar realmente a equipe titular, como o Matheus falou. Ele não teve do 1 ao 11 considerado assim, o ideal para a maior parte da torcida do Santos. Ele não teve o 1 ao 11 à disposição dele. Então, eu também vou preferir aguardar isso, mas bastante preocupado com o que eu tô vendo. Porque eu tô sentindo que o time não tá tendo uma perspectiva de melhora. Então, tá me preocupando, mas vamos aguardar. No jogo de segunda, né, contra o Botafogo, ele deve ter o Soteldo, o Sanches e o Lucas Veríssimo treinou com bola hoje. Então, o Lucas Veríssimo talvez faça sua estreia na segunda-feira. Então, com esses 3 jogadores, vai dar para ter uma ideia melhor do time do Gesualdo. Mas sempre lembrando, né, que é o Botafogo, 5ª rodada do Campeonato Paulista. Exatamente. O Botafogo, assim como a Inter de Limeira, não é um super parâmetro pra gente, né? Mas eu gostei bastante do primeiro tempo contra a Inter, principalmente. No segundo tempo, o Santos tirou um pouco o pé, aparentemente. E eu gostei um pouco do primeiro tempo contra o Guarani. Eu acho que esses 2 tempos mostraram que, se der liga, o trabalho vai ser nessa toada e o Santos vai ser um time competitivo, mas também com bastante criação de jogadas. Porque foram 2 jogos em que o Santos criou várias oportunidades de gol, né? Não foi aquele time que ficava ali atrás, super reativo e só esperando. Não, o Santos criou também. Então essa é a minha expectativa. Eu tenho esperança de que vai dar certo. Eu acredito que pode sim dar certo. Mas com paciência, a torcida vai ter que ter bastante paciência, porque aparentemente não vai dar liga rápido. É um esquema, inclusive, mais complexo, que vai exigir mais, até um pouco assim de aquela inteligência da bola, né, dos jogadores, aquela leitura tática, mas eu acredito que pode dar muito certo, sim. Ótimo, pessoal. Eu queria só que o Matheus reforçasse, a gente conta muito com os nossos seguidores das redes sociais, nós estamos começando agora, mas a gente pretende... O Matheus é nosso famosinho aqui. Eu conheço o Matheus há muito tempo pelo Twitter, por exemplo. É o que mais tem seguidores aqui disparado entre nós. Exato. É um cara que a gente conta também com essa popularidade do nosso Matheus Henrique. Eu queria que o Matheus ele soltasse as notas ele soltasse os endereços das nossas redes sociais, por favor. Nosso endereço no Twitter é Podcast do Peixão, tá o @pppeixão. O Instagram também, Podcast do Peixão, são nossos 2 endereços nas redes sociais.
Show de bola. Com isso a gente encerra então esse primeiro podcast, meio com um ensaio aberto para a gente já começar a colocar um debate. Esse podcast foi aquele treino aberto do Gesualdo. Vamos dizer assim. Ainda não tem coisa que tá boa, tem coisa que não tá boa, tem coisa que a gente vai melhorando, mas a gente quer o apoio do torcedor, a gente quer o apoio da Nação Santista. Exatamente. Faço minhas as palavras do Longo. E, Matheus, quer dar um último alô aí para Nação Santista? Aí, Nação Santista, valeu pelo apoio. Espero que vocês curtem nosso primeiro programa, né? Nosso piloto, nosso treinamento aberto